convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Hoje aqui na EBD nós ouvimos muito a respeito das parábolas, dos ensinos de Jesus. Foi até falado aqui em Paulo, e eu ano passado inteiro estive estudando o livro de Atos com a igreja. Eu sou pastor, não disse a igreja, né? A igreja da qual pastoreio chama-se Igreja Batista Memorial, na cidade de Timon. Então, estamos lá. E o ano passado inteiro estudando Gênesis, Atos, até por tudo que temos passado, as dificuldades, esses tempos difíceis, e nada melhor do que voltarmos o nosso olhar ao porto seguro, à paz, e ali onde nós não temos dúvida. Por mais que a crise apareça, que os tempos mudem, o que o Senhor deseja da igreja está muito claro na sua palavra, e nós então estivemos estudando. E terminei no último domingo de dezembro. Nós terminamos uma série de estudos de Atos. E pensando nesse novo ano, orando, o Senhor me levou ao livro de Gênesis. Não vou fazer uma série, mas alguns estudos, e eu queria compartilhar com os irmãos uma história bem conhecida, que está no capítulo 4 do livro de Gênesis. É a famosa história de Caim e Abel. E a partir do versículo 3, eu vou ler aqui, a versão que eu estou usando é a nova versão transformadora, NVT. Talvez seja um pouco diferente, mas os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. Assim nós temos então um relato, primeiro crime. O livro de Gênesis é o livro que nos mostra os inícios, e é curioso observar que às vezes alguns ficam assim, poxa vida, mas o primeiro casal, Adão e Eva, eles cometeram uma falha, e essa falha fez tudo isso, saíram do paraíso, perderam, tentando muitas vezes minimizar algumas coisas, e de fato, Deus deu uma única ordem ali, da qual eles não cumpriram. Mas quando a gente para pensar, fica, puxa vida também, tanta coisa, parece coisa de criança. A criança, você está numa sala, ele pode fazer tudo, você diz para a criança não fazer uma única coisa, e na hora que você diz não faça, se torna uma obsessão na cabeça da criança. Ela quer fazer aquilo que não é para fazer. E assim aconteceu. E o pecado entrou na terra. E aqueles que acham que foi um grande exagero, quando nós percebemos que logo no capítulo seguinte, nós já temos registrado o primeiro homicídio. Na segunda geração de humanos, podemos assim dizer, a gente percebe que não era só um mero erro. A coisa realmente saiu muito do caminho. Não é à toa que logo no início do relato bíblico nós já nos deparamos com uma história tão triste. O primeiro assassinato registrado no texto bíblico, ele vem com aspectos quase que cinematográficos. É uma história que quando nós paramos para analisar alguns detalhes, e a gente não sabe a passagem de tempo nessa história, não sabemos quanto tempo
demorou para que isso acontecesse. Nós não conseguimos entender nem mesmo quanto tempo entre a fala de Deus com Caim e o crime, mas nós percebemos aqui que Deus ainda se comunicava de maneira diferenciada com o homem. Quando nós vamos lá para o livro de Atos e observamos a revolução que acontece no livro de Atos através da igreja, porque o fator principal e o início da igreja está condicionado a um fato revolucionário, que é a descida do Espírito Santo. É o fato de que Deus agora está habitando não apenas no meio, como Emmanuel, que é o Deus conosco, mas agora o Espírito Santo está em nós, é Deus em nós. Amém. Mudou tudo. A relação do homem com Deus, ela é revolucionada. Deus agora está dentro. Não é mais um profeta que se levanta para trazer uma mensagem específica ao povo de Israel. Agora são pessoas aonde Deus habita, que falam de Deus, vivendo Deus no meio do povo. No Antigo Testamento é muito diferente. A relação que Deus tem com Adão, eu acho lindo aquele texto, apesar de ser um texto trágico. O texto diz que Deus andava ao final do dia, né? No fim do dia, Deus passeava pelo jardim. E existem algumas músicas muito bonitas sobre isso. Baruch tem uma música que fala sobre isso, né? Ah, que saudade! É uma música que ele fala de quando Deus passeava, né? Aquele contato de Adão com Deus, e era algo muito bonito, era algo intenso, mas isso é alterado pelo pecado. Mas a gente percebe aqui que a comunicação de Deus ainda é uma comunicação direta, mesmo através do pecado. Nós estamos vendo aqui, e o texto não diz, curiosamente, o texto não chega e diz assim: Deus aceitou Abel e rejeitou Caim, por isso. O texto não diz. Nós não sabemos o exato momento ou motivo explícito no texto, mas quando a gente acompanha tudo o que está acontecendo, a gente começa a ter uma ideia. Nós temos algumas características diferenciadas das ofertas. E aqui não tem nada a ver, um era lavrador e o outro trabalhava cultivando a terra. Nós, até este momento, não temos nenhum tipo de indicação de algo mais nobre ou não. A lei sacrificial só vai surgir com Moisés, muito tempo depois. O que nós temos aqui é que os dois entendem a necessidade de ofertar algo a Deus. Não estamos falando de valores aqui, mas o que nós percebemos é que o texto diz que Caim deu uma parte, ofertou uma parte do que ele colheu, não diz quanto. Mas na oferta de Abel traz algumas características. Abel trouxe os melhores dos primeiros, a questão das primícias. Essas características já nos mostram algumas coisas que nós tínhamos no coração dos dois. E isso resultou pelo fato de Deus, de fato, aceitar a oferta de um e rejeitar de outro. Eu acho muito interessante, estava comentando com uns amigos essa semana mesmo, quando a gente fala de crime, tem gente que gosta, né? Tem muita série que fala sobre as histórias, perfil de criminoso, as histórias de serial killer. Quem gosta disso assiste bastante coisa, né? Alguns jornais, até mais sensacionalistas na TV, também ficam esmiuçando ali caso, põe o rosto, conta a história, reconta a história. Tem muita gente que gosta de bastidores. E eu gosto muito das entrelinhas no sentido de entender o que está acontecendo. E nós vivemos numa época em que temos tido acesso a produções que trabalham o texto bíblico, mas mostrando o pano de fundo. Eu acho isso muito bacana, né? Algumas pessoas, esse ano passado, nós tivemos aí, não vou entrar no mérito agora da produção, mas nós tivemos, por exemplo, uma novela em horário nobre aí, que rodou o ano e muita gente assistiu, falando sobre Gênesis. Eu falei assim, o bacana dessas ações são pessoas que não conhecem a Bíblia ter contato com a história. O problema é quando o crente fica aprendendo pela novela, aí a gente tem um problema, né? Na época dos 10 mandamentos, que foi aquele sucesso, tinha gente que ficava dizendo, não conta o final não. Eu falei,
Desculpa, gente, mas eu preciso dizer que a Bíblia está falando o final da novela faz tempo. Então, se você não quer spoiler, tem um problema, você não está lendo a Bíblia. Porque na história de Moisés, a gente sabe o que vai acontecer no final. Ele sai do Egito. E aí era capaz de aparecer crente zangado por estar contando, né? Aí a gente tem um problema. Mas essas produções e outras, nós temos uma série maravilhosa que tem indicado, que é a The Chosen, que mostra ali Jesus com os discípulos, e você pode perceber algumas coisas ali do relacionamento do dia a dia. Isso é bom para a gente entender o que está acontecendo. Às vezes a gente fica numa passada de folha de um versículo para o outro e perde um pouco da profundidade do que está acontecendo ali. E essa relação de Deus com Caim, não com Abel, com Caim, ela é muito preciosa. Porque Deus, ele alerta, ele dá um alerta sensacional para Caim. Nós não vemos isso, poucos personagens bíblicos tiveram o privilégio de um alerta tão explícito da parte do próprio Deus a respeito de uma ação. Inclusive, quando ele está aqui falando com Caim, nós vemos a questão do texto, tá? Ele faz uma pergunta ali para Caim: o que está acontecendo? É uma maneira muito parecida que Deus trata com Jonas, lá no final da história. Deus faz uma pergunta para Jonas, para Elias e para Caim, que é exatamente nesse contexto. O que está acontecendo? Por que você está assim? Nós temos a Bíblia, e o texto que a gente leu aqui fala que a raiva de Caim era tão grande por ver a sua oferta recusada e a do seu irmão aceita, que o seu semblante caiu. Ele ficou com aquela cara de ódio, de raiva, que não dava para disfarçar. O texto fala sobre isso. Elias tem uma depressão tão forte depois de uma vitória incrível que Deus deu para ele, que Elias deseja morrer. E ali Deus chega para ele e fala: mas é razoável isso? Por que esse sentimento todo? Por que isso? E com Jonas, quando Jonas está muito zangado lá no fim do livro, porque Deus não destruiu Nínive e ainda destruiu a planta que ele tinha para cobrir a cabeça, Deus pergunta para ele: é razoável essa ira? E ali Deus complementa para Jonas, né, que fala assim: se você está chateado por causa de uma planta que acabou de morrer e você não fez nada, imagina eu com relação a uma cidade inteira, o que eu sentiria se eles todos morressem. Essas perguntas vão mostrando um pouco do cuidado, da relação com Deus, e que Deus tinha com eles. Uma das lições que nós aprendemos, e que isso tem muito a ver com a questão do próprio pecado, e isso está muito claro na oferta de Caim e de Abel, é que tão importante quanto a oferta é o coração de quem oferta. O que nós percebemos nitidamente é que Deus aceita a oferta de um não por causa do produto, mas pela disposição em se ofertar. Outros textos na Bíblia, como por exemplo Hebreus 11, 4, nos mostram mais sobre isso. Hebreus 11, 4 diz o seguinte: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. O autor de Hebreus associa a oferta de Caim, de Abel, com a sua fé. E a fé é marcada pelo relacionamento de fato com Deus. Então Abel tinha algo diferenciado, o seu coração era realmente aberto ao Senhor. Enquanto Caim, as reações todas demonstram que ele não era. A maneira como ele reage nos deixa bem claro. Um outro texto que vai nos lembrar um pouco sobre isso é 1 João 3, 10 a 12.
Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. São expressões fortes. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão, e por isso estava ligada ao seu coração. Uma reflexão como crente que precisamos fazer constantemente é a qualidade do que temos entregado ao Senhor. Quais são as nossas reais intenções, ou como o nosso coração está de fato envolvido nisso. E mesmo diante de uma oferta rejeitada, Deus dá uma nova oportunidade a Caim com um aviso excepcional. Deus chega para Caim e diz: cuidado, cuidado. Deus rejeitou a oferta, mas Deus não puniu ou afastou ou amaldiçoou Caim naquele momento. Deus deu uma nova oportunidade. Ele diz o seguinte: o pecado está à porta. Deus está falando ali para ele: cuidado com o que está acontecendo. O pecado está aí. Você está na beira do precipício. Você pode ou não retornar, mas Deus dá uma oportunidade. E quando paramos para pensar nisso, a grande realidade é que nós vivemos dia após dia chances. O Senhor nos dá todos os dias oportunidades, novas oportunidades, constantes de melhorarmos o nosso relacionamento com Ele. Assim como Ele fez com Caim. As pessoas ficam lá: ai meu Deus, quem que é a esposa de Caim? Olha os debates que surgem em torno de Caim. O pessoal me perguntava: pastor, quem que foi a esposa de Caim? Pastor, qual que era a marca de Caim? O texto bíblico não está preocupado com isso, e nem é o objetivo do texto, essas questões. Na verdade, nós temos que olhar para Caim e falar assim: Senhor, não me deixa ser como Caim. Claro, né, pastor? Ele assassinou o seu irmão. Essa foi a ponta lá no final. O problema começou muito antes. O problema no coração de Caim, e aí a gente entra para os dias de hoje, é porque Caim tinha algumas características no seu coração que são características muito comuns a nós como sociedade. Quando o texto diz que Caim olha e vê Deus aceitando a oferta do seu irmão e rejeitando a sua, nós percebemos que no coração de Caim existia um problema muito sério, chamado inveja. Ao observar e se irritar com Deus agindo, abençoando, aceitando algo na vida de outro, de tal maneira que o coração se fecha, a nossa cara ou a cara dele se ira, é porque existe um problema ligado à inveja, e a inveja frutifica de formas terríveis. Nós temos um texto do Novo Testamento que é muito utilizado, principalmente em momentos de dificuldade, que é um texto que fala que nós precisamos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Normalmente o raciocínio é simples: dos dois, qual é o mais fácil? Chorar ou sorrir? Normalmente, quando o pastor faz uma pergunta assim, as pessoas devem ter pegadinha nisso, aí ninguém responde. Mas normalmente o impulso é pensar: é muito mais fácil rir. Não. É muito mais fácil se compadecer e chorar de uma desgraça ou com uma desgraça alheia, onde você até se coloca no lugar, onde você sente a dor, onde você chora, onde você fica ali mesmo compadecido numa desgraça, num momento de tristeza, do que se alegrar com o outro por uma vitória que não é nossa.
Se alegrar com os que se alegram exige de fato um coração trabalhado pelo Senhor, porque o pensamento ou a coisa mais natural, sorrir da boca para fora, as pessoas sorriem, se abraçam, dão um tapinha nas costas, mas aí elas vão fazer igual a propaganda recente aí, né? Elas chegam em casa e começam a cantar: por que não eu? Por que não eu? Você está em casa, você está ali trabalhando, ralando, de repente o teu vizinho chega com aquele carro que você sonhou a vida toda. Rapaz, fulano comprou, que coisa estranha, o que está acontecendo? De onde saiu tanto dinheiro na vida desse homem? Como é que ele comprou isso? Você vê lá o vizinho pintando a fachada e você tentando pintar a sua casa há 10 anos. E aí você olha de um dia para o outro, está a equipe lá trabalhando. Ou então no trabalho, você está lá ralando na empresa e o teu colega de trabalho é promovido, vai ganhar 50% a mais que você, e você sabe se ele é bom ou não. Esse negócio de se alegrar com os que se alegram é difícil, porque o nosso coração é corrompido, e a nossa sociedade é trabalhada na inveja. A inveja é o grande tema ou o grande incentivo, por exemplo, de quase toda a campanha publicitária. As casas, os carros, os objetos, eles são vendidos no intuito de que se faça inveja ao outro. Eu não esqueço uma propaganda de carro que a pessoa estava lá, acabou a gasolina do carro, e aí chega a pessoa com o carro da propaganda. Aí o motorista dá carona para o outro ir buscar a gasolina, e aí a pessoa senta com um galãozinho lá, e aí ela começa a olhar para o carro, e o narrador vai dizendo: airbag não sei o que, banco de couro, e tal, e vai descrevendo o carro todinho, e aí o personagem fica olhando para o carro assim, né? E aí quando termina a propaganda, o carro deixa lá o homem para botar a gasolina, e o carro da propaganda vai se afastando, e de repente a gente vê uma explosão no fundo. O dono do carro sem gasolina pegou a gasolina e jogou fogo no carro que ele tinha, porque ele entrou num carro muito melhor. E aí a gente brinca com essas coisas, mas é o conceito da sociedade.